De onde vêm os nossos pensamentos? Sabe? Essa é uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que na verdade nos levam por uma das fronteiras mais misteriosas que existem, a nossa própria consciência. Hoje, a gente vai tentar entender um pouco melhor o que acontece por trás dessa nossa voz interior. É uma coisa que acontece com todo mundo, né? Você tá lá num dia super tranquilo e do nada começa a tocar na mente uma música que, sei lá, não se ouvia há anos. E fica lá, em loop. Ou então surge uma preocupação aleatória, uma lembrança que parecia perdida. Por que isso acontece? Para a gente poder entender esse fenômeno, vamos começar dando um nome para esses visitantes inesperados da nossa mente. Que tal pensamentos fantasma? Eles chegam sem pedir licença e, assim, de primeira, parece que eles não vêm de lugar nenhum. Pode ser, por exemplo, o rosto de um colega da época da escola, ou o gosto daquele doce da infância. Uma memória que estava ali guardada há décadas e que, sem motivo nenhum aparente, volta com uma clareza impressionante. Ou então, quem nunca, né? No meio de uma tarefa qualquer, surge aquela pontada de ansiedade. Será que eu tranquei a porta? Uma preocupação que nem estava no radar, mas que de repente vira o centro das atenções. Às vezes, basta um olhar. Olhar para uma nuvem no céu pode despertar uma ideia para uma história. Olhar para uma simples caneca na mesa pode levar a uma reflexão sobre a gravidade. São umas faíscas mentais que parecem vir do vácuo. Mas e se esses pensamentos não forem tão fantasmas assim? E se eles não surgirem do nada? A verdade é que eles têm sim uma origem. Eles são o resultado de uma máquina extraordinária que, olha, nunca para de funcionar. E essa máquina, como a gente pode imaginar, é o nosso cérebro. Para a gente desvendar de onde vêm os pensamentos, primeiro a gente precisa entender o que eles são na sua essência. Olha que interessante. Cada pensamento, desde o mais bobo até o mais complexo, nada mais é do que uma tempestade de sinais elétricos e químicos entre os neurônios. É um processo físico, biológico. E o mais fascinante de tudo é que ele simplesmente nunca para. É isso mesmo. Mesmo quando a gente está descansando ou até dormindo, o nosso cérebro continua trabalhando. Ele está lá, catalogando memórias, processando emoções, analisando tudo ao nosso redor. É como uma central de processamento que nunca desliga, operando bem abaixo do nível da nossa consciência. Então tá. Se o cérebro é a máquina, quais são as matérias-primas que ele usa para construir um pensamento? De onde ele tira tudo isso? A mente trabalha com um conjunto enorme de ingredientes. Tem as memórias do que a gente já viveu, as emoções que sentimos, como medo ou alegria, e, claro, tudo que os nossos sentidos captam do mundo lá fora. Um som, uma imagem, um cheiro. E a isso, a gente ainda soma nossas experiências passadas e a incrível capacidade de imaginar o futuro. Ok, então nós temos a máquina e os ingredientes. Agora vem a parte mais impressionante do processo. A montagem. Como é que o cérebro junta tudo isso para criar um pensamento que parece ter saído do nada? O verdadeiro superpoder do nosso cérebro é sua capacidade de criar conexões super rápidas entre informações diferentes. Ele é uma máquina de associações, ligando pontos de forma automática e, na maioria das vezes, sem que a gente nem perceba. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina sentir um cheiro de café passando. Esse é o estímulo. Instantaneamente, sem nenhum esforço consciente, o cérebro busca no seu arquivo gigantesco e encontra uma conexão. Esse cheiro está ligado a uma memória afetiva. E aí, pronto, o pensamento surge, a imagem clara das manhãs na casa da avó. Tudo isso acontece numa fração de segundo. E aqui está o ponto principal. A gente precisa diferenciar dois tipos de pensamento. Tem o pensamento controlado, que é aquele que a gente usa para resolver um problema de matemática, sabe? Ele é intencional, exige esforço. E tem o pensamento automático, que é o nosso pensamento fantasma. Ele nasce dessas conexões rápidas, surge sem aviso e não exige esforço nenhum. Então, o mistério está resolvido. A música na cabeça, a lembrança súbita, a preocupação inesperada, elas não vêm do nada. Elas são o produto final de uma cadeia de associações tão rápida e silenciosa que a gente só percebe o resultado final, não todo o processo que aconteceu por trás. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito poderosa sobre a natureza da nossa mente. Ela não é só um arquivo passivo de informações. Na verdade, ela é uma criadora ativa. Essa frase resume tudo de uma forma brilhante. A mente é uma criadora. A cada instante, ela está tecendo uma nova realidade interna, misturando o tecido das memórias, as cores do que a gente percebe agora e os fios da imaginação sobre o futuro. Ou seja, nenhum pensamento é uma simples repetição.
é sempre uma construção nova, uma combinação única desses ingredientes, totalmente influenciada pelo momento presente. O nosso universo interior está em constante construção e reconstrução. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se o nosso cérebro é essa máquina incansável de criar, conectando o passado com o presente para projetar o futuro, a cada segundo, o que exatamente ele está construindo neste exato momento? Bem, a resposta está acontecendo agora mesmo, dentro de cada um de nós.